Fala galera, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gilione Lopes, para quem não me conhece. Esse é um canal novo, tá? E hoje nós vamos falar sobre Brasil República. Na verdade, nós estamos na terceira fase da nossa aula, porque a gente já teve uma aula referente a Brasil Colônia, Brasil Colonial, porque o Brasil já foi uma colônia. Nós já tivemos uma aula referente a Brasil Império, porque nosso Brasil já foi um império. E hoje nós vamos falar sobre Brasil República. E não somente sobre o Brasil República, mas sim os regimes instaurados dentro do Brasil República. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a Era Vargas. Se não ouviu ainda falar sobre a Era Vargas, hoje você vai ouvir falar sobre a Era Vargas. Ditadura militar, Estado Novo. Então, são assuntos bem interessantes que estão englobados aí justamente no Brasil República, né? No nosso Estado Democrático de Direito. É até bonito, né? Então, para quem não sabe, o Brasil República, ele começa com a proclamação da República, lá em 1889, e dura até os dias atuais. Desde o início do Brasil República, nosso país ele passou por 5 diferentes fases, que foi República Velha, foi ditadura militar, Era Vargas, República Paulista, Estado Novo. Começando pela República Velha, também chamada de República das Oligarquias, ela teve início, claro, lá em 89, né, com a proclamação da República, e ela ficou marcada pelo domínio político das elites agrárias. E ela foi dividida em 2 fases. Qual fase foi essa? Foi República da Espada e República das Oligarquias. República da Espada, exatamente porque neste período o Brasil ele foi governado por Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O que esses 2 governantes eles têm em comum? Eles eram militares. Então, por isso dar-se o nome República da Espada, porque nesse período nós fomos governados por 2 militares. Logo depois nós temos a República das Oligarquias, também conhecida como República do Café com Leite, dominadas aí pela elite paulista e elite mineira. Exatamente porque café representava a oligarquia paulista e o leite ele representava a oligarquia mineira. Essa Era Vargas ela é conhecida como a Revolução lá de 1930, Revolução de 1930. Por quê? Porque ela expulsa a oligarquia cafeira do poder, entendeu? Lembrando que a oligarquia é um regime político instaurado por um certo grupo de pessoas que dominam o poder, ou seja, a oligarquia é exatamente um regime político em que o poder está nas mãos de poucas pessoas. No caso, era esse o fator, né? Quem tinha o poder eram as 2 oligarquias, a cafeira, né, que era a paulista, e a mineira, né, que era a política do leite. E durante o governo de Getúlio Vargas, o Brasil foi governado por 15 anos. E durante esses 15 anos, ele foi dividido em 2 partes, governo provisório e governo constitucional, ou governo presidencial. Então, nós vamos falar sobre o governo provisório. Então, a gente indo para o governo provisório, Vargas, o que ele fez? Ele centralizou o poder e eliminou os órgãos legislativos. Claro que as oligarquias elas não iriam se sentir felizes com isso, né, cara? Aí, o que as oligarquias fizeram? Foram lá e tentaram promulgar uma nova Assembleia Constituinte, né? Onde também gerou a Revolução Constitucionalista de 1932. Mas Vargas, né, tava bicho doido, não ia deixar barato, mas Vargas vai lá, derrota a Assembleia Constituinte de 1932 e em 1934 ele promulga uma nova Constituição que dava mais poderes ao Executivo. Então, com essa jogada que Vargas fez, ele garantiu mais um mandato para sua candidatura. Então, já no segundo mandato, que é chamado de governo presidencial ou governo constitucional, Vargas é bicho doido, ele não deixou barato. O que ele fez? Ele manteve a centralização do poder, perseguiu seus oponentes, né, os seus rivais, e desarticulou todo o movimento comunista brasileiro ali instalado. E não somente isso, ele vai lá e cancela a eleição prevista para 1937 e anula a eleição de 34, tirou o poder legislativo e começou a governar com amplos poderes, dando início no que chamamos de Estado Novo. Já no Estado Novo, trata-se de um regime totalmente ditatorial, vai lá de 1937 até 1945. A primeira coisa que Vargas faz na fase ditadura do Brasil é censurar os meios de comunicação.
ele reprime as atividades políticas e também perseguiu seus inimigos políticos. Vargas também, ele foi o propulsor aí que criou a CLT. Vocês não sabem o que significa CLT? É consolidações das leis trabalhistas, quando os nossos direitos trabalhistas, quando nós vamos registrar nossa carteira de trabalho. Não somente isso, mas também como o direito penal, como o direito de código penal que estão em vigor até os dias atuais. A Era Vargas, ela chegou-se ao fim quando o presidente se viu obrigado a convocar as eleições diretas, né, por opressão da sociedade, que vem eleger Eurico Gaspar Dutra. Então, já entramos numa outra fase, que é a República Paulista, que ela vai de 1945 a 1964. No mesmo ano, houve a promulgação da 5ª Constituição Brasileira, que vinha com os direitos, que garantia aí os direitos civis e também eleições diretas. Durante a República Paulista, nós tivemos como presidente do país Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. E em 1º de 1964, o golpe militar dar-se fim aí ao regime democrático, dando início à ditadura militar. Já durante a fase da ditadura militar, os militares eles tomaram o poder, caçaram mandatos políticos, reprimiram os seus inimigos políticos também e ampliaram a censura no Brasil. A ditadura militar brasileira chegou ao fim com pressões da sociedade em prol as diretas já, para eleições diretas. Sendo assim, nós passamos para a última fase, que é a fase a qual nós estamos inseridos, que é a Nova República, que é o período atual do Brasil, que teve início em 1985. O marco da Nova República é as eleições de Tancredo Neves. Porém, ele não assume, porque ele vem a falecer antes, e quem assume é seu vice, José Sarney. Com a promulgação da Constituição de 88, foi instituída a República Presidencialista do Estado Democrático de Direito. Um ano depois, houve as primeiras eleições presidenciais, a qual elegeram Fernando Collor. E em 1992, Collor ele sofre o impeachment e quem assume é o seu vice Itamar Franco. Em 1994, nós temos o Fernando Henrique Cardoso, que foi reeleito em 1998, que permaneceu até 2002. E quem assume o seu lugar é Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2004, ele é reeleito e que governa até 2009. Em 2010, nós temos a primeira presidenta do Brasil, né? A primeira mulher a ser uma presidenta do nosso país. Ela é reeleita, porém, assim que dá entrada no seu segundo mandato, ela sofre impeachment. E quem assume é o seu vice, Michel Temer. E em 1º de janeiro de 2019, o Jair Bolsonaro ele assume a presidência da República e que está até os dias atuais. Então, essa foi a nossa introdução aos regimes instaurados com a República do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo, eu espero que tenha deixado bem assim otimizado para vocês e que, se acaso tenha gostado, eu peço encarecidamente que dê seu like, comente, peça vídeo, pode dar sugestão de vídeo que eu respondo todos os comentários e sim, claro, se inscreva, né, que vai estar me ajudando muito, porque dá muito trabalho também fazer o roteiro, né, pegar o conteúdo, as informações, para deixar ela de uma forma bem didática, tá? Eu vou ficando por aqui, um abraço e bons estudos a vocês.